Então, se a gente abre qualquer jornal hoje em dia, ou até mesmo só rolando o feed de notícias ali no celular, fatalmente a gente vai ler frases tipo: a nação assinou um novo tratado comercial ou o país declarou guerra. Né? Clássico. A gente vê isso todo dia. Pois é. E, de um ponto de vista puramente geopolítico, ambas as afirmações estão fundamentalmente erradas, né? Porque nações não assinam tratados e países não declaram guerras. Quem faz isso é o Estado. Exatamente. O Estado com E maiúsculo. Isso. Mas a mídia e até a gente mesmo no dia a dia conversando, a gente trata país, nação e Estado como se fossem peças de um quebra-cabeça que podem ser trocadas ali à vontade, tipo, dependendo só de qual palavra soa mais elegante na frase, sabe? Aham, é um vício de linguagem, né? É um vício quase universal, eu diria. Mas ele esconde uma complexidade que é fascinante. Porque falar que a nação tomou uma decisão em vez de o Estado tomou uma decisão, pode parecer só uma questão de semântica para quem está lendo rápido. Só um sinônimo. Exato, só um sinônimo. Mas quando a gente entra na mecânica mesmo da geografia e da ciência política, essa equivalência cai por terra na hora. As implicações reais de você confundir um pertencimento cultural com uma estrutura jurídica, sabe? Isso afeta desde a aprovação de uma lei local até o início de conflitos internacionais gigantescos. Com certeza. Então, ok, vamos desvendar isso hoje. A nossa missão nessa imersão aqui é pegar esse vocabulário que parece super familiar e desmontar ele com uma precisão cirúrgica, Gosto dessa ideia. né? A gente vai analisar 6 conceitos fundamentais que basicamente servem de alicerce para a ordem global, que são Estado, país, povo, nação, território e, por fim, governo. Uma lista de peso. Total. A ideia é que, ao final da nossa conversa de hoje, quem nos escuta saia daqui com uma lente muito mais nítida, muito mais sofisticada mesmo, para interpretar o cenário político, sabe? Sem cair mais nessas armadilhas conceituais. E esse é um objetivo essencial, porque a gente não está aqui para ficar lendo verbete de dicionário para audiência. O que importa de verdade é compreender a engrenagem que roda por trás desses termos. A mecânica da coisa. Exato. A gente precisa entender por que um detalhe técnico, tipo diferença entre a extensão física de um país e a soberania de um Estado, dita como o poder flui no mundo, como os recursos são controlados e até como diferentes populações interagem nesse grande tabuleiro mundial. Isso é muito verdade. E para a gente começar a entender as pessoas que habitam o globo, eu acho que primeiro a gente tem que entender as infraestruturas invisíveis que cercam todo mundo, né? Sim, o esqueleto da coisa. Isso, então vamos direto para a diferença entre Estado, aquele com E maiúsculo que a gente falou, e país. Porque se o Estado é a entidade que assina o tratado, como eu dei o exemplo no começo, ele obviamente não é só um pedaço de terra, certo? Ele precisa de um mecanismo para agir. Precisamente, o Estado ele é a organização política e jurídica definitiva. Ele não é uma montanha, não é um vale. Ele é uma entidade legal altissimamente complexa que exerce uma autoridade inquestionável sobre uma população. E isso dentro de limites muito bem definidos. Certo. E aí, para que o direito internacional olhe para uma entidade e diga: sim, isso aqui é um Estado, existe a necessidade de uma conjugação simultânea de 4 elementos fundamentais. 4 elementos. Tá, quais são? Então, não basta só ter um grupo de indivíduos morando num lugar. É necessário ter um povo, e a gente vai aprofundar isso depois, mas um povo com vínculo jurídico. Segundo, um território delimitado. Terceiro, um governo capaz de administrar essa máquina pública. Uhum. E o quarto, que é o elemento que meio que consolida todos os outros, é a soberania. A soberania é o grande filtro aí, não é? Totalmente. Porque, pensando bem, sem a soberania, esses outros 3 elementos que você citou, eles formam só uma província, talvez. Ou uma colônia que está sob o comando de outra pessoa, né? Sem dúvida. A soberania, ela é o poder de decisão em última instância. É a autoridade suprema que o Estado tem ali dentro das próprias fronteiras dele. O que significa que nenhuma força externa, nenhum outro Estado do mundo
tem o direito legal de ditar as regras ali dentro. Faz todo sentido. Pense, tipo, no Brasil, no Japão ou na França. Essas estruturas, elas possuem o monopólio da força e da legislação nos territórios delas. Elas respondem apenas a elas mesmas domesticamente. Certo. A mecânica do Estado faz sentido como essa entidade jurídica suprema. Mas e a palavra país? Ah, o país? É, porque a gente chama o Brasil de país, a gente não senta na mesa de jantar com a família e fica falando, o Estado brasileiro isso, o Estado brasileiro aquilo. A gente fala país. Então, se o Estado é a estrutura jurídica, o que é que sobra para a definição de país? O país ele é a manifestação geográfica e física da coisa. É a área do globo que é reconhecida politicamente e que, olha, na esmagadora maioria das vezes corresponde exatamente ao território onde aquele estado opera. Ah, entendi. O país é aquilo que você consegue apontar com o dedo num globo terrestre físico, sabe? O Brasil, a Argentina, o Canadá, vistos de uma perspectiva de fauna, flora, de relevo, extensão territorial, a localização deles no mapa. Isso são países. Sabe como eu gosto de visualizar isso? Usando tecnologia. Como assim? Se a gente pensar num computador, o país seria o hardware, certo? É o equipamento físico em si. É a placa-mãe, os limites da carcaça de um laptop, por exemplo. É algo tangível que ocupa um espaço físico na mesa. Aham, tô acompanhando. Já o Estado, por outro lado, seria o sistema operacional. É o Windows, o macOS, o Linux, é toda aquela infraestrutura de código invisível que roda nos bastidores. É o que gerencia a memória, que seria como processar as leis, define quem tem acesso a qual pasta, executa a autoridade toda de forma invisível. O que é fascinante aqui é como essa sua analogia, tá? Ela captura a essência perfeitamente. Mas ela também permite que a gente veja onde as coisas começam a dar muito errado na vida real. Opa, como assim? Porque num cenário ideal, você tem um sistema operacional rodando tranquilamente num hardware, né? Um estado para um país. E é por isso que, na linguagem coloquial do dia a dia, país e estado viraram sinônimos. Claro, funciona tão bem que a gente nem separa mais as coisas. Exato. Mas a metáfora do hardware e do software mostra a utilidade dela de verdade quando a gente pensa nas falhas do sistema. Pensa, por exemplo, no que acontece quando um único hardware tenta rodar dois sistemas operacionais concorrentes ao mesmo tempo, ambos lutando pelo controle absoluto daquela mesma máquina. Nossa, isso seria um desastre no computador. Tela azul na certa. Um conflito de sistema imediato. E geopoliticamente, é exatamente isso que a gente observa em guerras civis intensas ou em disputas territoriais severas. Você tem ali o mesmo hardware, que é o mesmo país físico, mas você tem duas estruturas políticas e militares tentando se impor como o Estado legítimo. Como sistema operacional exclusivo dali. Isso. O Estado, ele é implacável. Ele exige exclusividade sobre seu hardware. É por isso que o termo Estado nas ciências políticas carrega um peso infinitamente maior do que a mera geografia de um país. No fim das contas, é sobre quem detém o controle do código. Caramba, então o que isso significa na prática é que quando a gente olha para um mapa mundi político, a gente não está vendo um desenho de diferentes blocos de terra coloridos. A gente está olhando para um diagrama de quase 200 sistemas operacionais operando simultaneamente no planeta. É a melhor forma de descrever. O mapa reflete, na verdade, as jurisdições políticas, os códigos, e não apenas os contornos de terra e água. Sensacional! E, isso nos leva a um ponto bem intrigante agora, porque um sistema operacional, por mais robusto que seja, não tem utilidade nenhuma se não tiver usuários interagindo com ele, certo? O Estado precisa de pessoas. Fundamentalmente, sim. Só que a literatura e as fontes que a gente analisou para hoje, elas fazem uma separação que eu achei bem brutal entre povo e nação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a discussão abandona um pouco aquela frieza dos códigos e do direito e entra num terreno muito mais espinhoso. Se o Estado é quem dita as regras, como ele define quem faz parte dele? Olha, o Estado define quem faz parte dele de uma maneira extremamente pragmática e, de certa forma, fria mesmo.
É aí que entra o conceito de povo. Tá. Na ciência política e no direito internacional, o povo é, puramente, o conjunto de indivíduos que possuem uma ligação jurídica inquestionável com o Estado específico. A gente está falando de nacionalidade legal, sabe? De cidadania. Ah, então é uma relação baseada em contratos. É o papel. O passaporte, a certidão de nascimento ali no cartório, a carteira de identidade. Perfeito. O indivíduo ele meio que assina esse contrato, metaforicamente quando ele nasce ali no território, ou literalmente quando ele passa por um processo de naturalização. Ele faz um contrato com o Estado. Uma via de mão dupla, né? Totalmente. O cidadão adquire direitos constitucionais, proteção, mas ele também absorve deveres intransferíveis. Coisas como o pagamento de impostos, o serviço militar obrigatório em alguns casos, ou a obrigatoriedade do voto, como a gente tem aqui. Sim. Então, os cidadãos brasileiros, não importa onde eles estejam no mundo fisicamente, eles formam o povo do Estado brasileiro justamente por causa desse cordão umbilical jurídico. Entendi. Mas as pessoas não se definem só por um documento timbrado do governo, né? E aí é que entra a palavra nação. Porque enquanto o povo me parece muito como o inventário legal do Estado, a nação, já soa como algo que o Estado simplesmente não consegue fabricar num cartório. E não consegue mesmo. A nação opera numa frequência completamente diferente da do povo. A nação não é um contrato. Ela não tem assinatura e, muitas vezes, ela antecede a própria criação do Estado em séculos. Nossa, é verdade. Uma nação ela é formada por um sentimento muito profundo e coletivo de identidade. É uma conexão super-orgânica construída sobre pilares culturais, laços históricos, uma língua compartilhada, sabe? Os costumes herdados, tradições, as memórias coletivas e, muito frequentemente, a religião. É aquele momento em que um indivíduo olha para outro que ele talvez nunca tenha visto na vida e, instintivamente, ele pensa, nós pertencemos ao mesmo grupo, nós viemos da mesma raiz. Exato. É o pertencimento. Isso me faz pensar num cenário muito específico. Porque, sendo assim, é totalmente plausível que a estrutura jurídica de um Estado diga que um grupo de indivíduos pertence ao seu povo, mas a cultura e o coração dessas pessoas gritem que elas pertencem a uma nação inteiramente diferente, não é? Se conectarmos isso a um panorama maior da história humana, a gente vê que esse é exatamente o núcleo de incontáveis dinâmicas globais. É muito comum. É mesmo. Muito. Um indivíduo pode ser juridicamente compelido a carregar o passaporte do Estado X. Ele responde às leis do Estado X, paga os impostos do Estado X. Mas toda a identidade cultural dele vincula ele visceralmente à nação Y. A nacionalidade jurídica, o papel, ele não apaga o pertencimento histórico da pessoa. O que me lembra, imediatamente, de um dos exemplos mais emblemáticos que a gente viu nas nossas fontes para organizar a imersão de hoje. Os curdos. Ah, os curdos? O exemplo perfeito para isso. Sim. Se a gente analisar o povo curdo sob essa nova lente que a gente acabou de construir, o cenário fica muito nítido. Porque pensa bem, eles têm uma língua própria, eles têm uma literatura muito rica, tradições milenares e uma identidade cultural super coesa que abrange, sei lá, dezenas de milhões de pessoas. Eles são indiscutivelmente uma nação colossal. Sem dúvida. Mas, falta a eles o sistema operacional, certo? Exato, falta o Estado. Os curdos, eles representam a maior nação apátrida do mundo contemporâneo. Eles têm absolutamente todos os elementos de uma nação vibrante, pulsante, mas não possuem um Estado soberano para chamar de seu. Caramba. Não existe ali no mapa um território independente que seja governado por uma autoridade curda, com um assento na ONU, por exemplo. Como resultado disso, do ponto de vista do povo, daquele vínculo jurídico que a gente definiu agora há pouco, os curdos estão fracionados. Eles estão espalhados nos contratos. Isso. Eles são juridicamente cidadãos, ou seja, fazem parte do povo da Turquia, do Iraque, da Síria e do Irã. Gente, eles estão literalmente rodando os programas culturais deles dentro dos sistemas operacionais de outros países, o que logicamente gera um atrito imenso, né? Porque a nação frequentemente anseia por se tornar um Estado, para que a sua cultura seja protegida por fronteiras e por uma soberania própria. Essa é a progressão natural em muitos casos, sim.
A nação busca alinhar essa identidade cultural com uma autonomia política para se proteger. Mas o ponto crucial para o nosso entendimento de hoje aqui é isolar essas variáveis. A nação sobrevive apenas com base na cultura compartilhada. Aham. Ela não precisa de burocracia governamental para existir, embora, claro, sofra muito sem a proteção jurídica de um Estado. Faz todo sentido. Agora, se uma nação como os curdos é definida geopoliticamente por essa frustração de não ter o seu próprio espaço consolidado no mapa, isso meio que nos força a olhar com muito mais rigor para esse espaço físico que os estados soberanos guardam com tanto afinco, né? Sim, o território. Exatamente. Porque como é que um Estado exerce de fato essa vontade legal, toda essa burocracia, sem ter um perímetro irrefutável, o que nos empurra direto para a discussão sobre o território. O território é o palco indispensável da coisa toda. Sem um palco bem definido, as leis do Estado ficariam flutuando no vácuo. O direito internacional, ele entende o território como o espaço geográfico exato sobre o qual o Estado aplica a sua soberania e impõe as suas regras. E olha, essa delimitação precisa não é um luxo, é uma questão de sobrevivência jurisdicional. Mas aqui eu tive uma quebra de expectativa enorme lendo o material. Por quê? Porque, intuitivamente, a palavra território nos remete àquele mapa escolar 2B, né? A gente imagina, tipo, os políticos desenhando uma linha na terra com uma caneta e declarando: do rio para a esquerda é meu, para a direita é seu. Mas, lendo o material das fontes, fica claro que as leis da física tornam o território essencialmente tridimensional. Eu fiquei muito surpresa com isso. E essa é uma observação imprescindível, porque se o território fosse apenas 2D, como a gente vê no papel, a soberania do Estado seria burlada o tempo todo. Claro, por baixo e por cima. Exato. O domínio geográfico ele se projeta em profundidade. Então ele alcança os recursos do subsolo, petróleo, minérios, e também se projeta horizontalmente para o mar, nas chamadas águas territoriais e nas plataformas continentais. Uhum. E, o que é mais crítico no nosso mundo moderno, ele se projeta para cima. O espaço aéreo é a extensão direta e vertical da soberania de um Estado. Então quer dizer que o céu não é tipo uma rodovia livre de quem quiser passar? Absolutamente não. Qualquer aeronave que tente cruzar o céu de uma nação precisa de autorização diplomática prévia. E isso introduz umas complexidades técnicas maravilhosas. Tipo o quê? A atmosfera. É por isso que, por exemplo, um balão de espionagem voando altíssimas altitudes ainda constitui uma grave violação de soberania e gera crises internacionais severas, como a gente vê aí nos noticiários. Nossa, é verdade. Teve aquele caso famoso recentemente. Sim, mas por outro lado, os satélites que estão orbitando no espaço exterior operam fora dessa jurisdição tridimensional. Então, soberania tem um teto físico. Gente, essa percepção da dimensão do território muda muito as coisas. E se a gente olhar para os dados fornecidos, a lista dos 5 maiores países do mundo dá para a gente uma noção real do desafio que essa tridimensionalidade impõe. Os gigantes. Os gigantes. A Rússia lidera ali isolada, seguida por Canadá, China, Estados Unidos e o nosso Brasil em quinto. Quando eu penso num Estado tendo que esticar sua teia de soberania lá do fundo da Terra até a estratosfera, através de dimensões continentais, a única palavra que me vem à mente é pesadelo logístico. E é um baita pesadelo. Como é que um sistema operacional consegue gerenciar uma máquina desse tamanho colossal sem travar? Aí é que tá. O Estado, ele é uma entidade abstrata. Ele não tem mãos. O Estado não vai patrulhar as fronteiras, não cobra os impostos pessoalmente e não assina os papéis fisicamente. Certo. Então, para que toda essa soberania seja executada ao longo de rios sem fim, oceanos e céus, o Estado precisa criar um mecanismo ativo, um operador logístico, sabe? E é aqui que a gente introduz a figura do governo. Então o governo é o cara que senta no teclado para digitar o código? Exato. O governo é o conjunto tangível ali das instituições, ministérios, conselhos e as autoridades que foram eleitas ou nomeadas. Eles são os agentes humanos que respondem pela administração do Estado. O governo é essa parte dinâmica, ativa. É quem formula as políticas públicas, direciona a economia e garante que a jurisdição do Estado se mantenha viva em cada centímetro quadrado daquele território gigantesco. Olha, eu estava pensando aqui numa segunda analogia que apareceu nas nossas anotações para esse assunto, se a gente considerar
tudo que a gente viu até agora. O Estado, o território e o povo. Tá. O Estado seria um navio em si. É a embarcação estruturada, a engenharia da coisa. O território é a dimensão do casco, ditando o espaço físico exato que ele ocupa nas águas. Perfeito. O povo, através daquele vínculo jurídico que a gente falou, seria a lista oficial de passageiros e tripulantes manifestada a bordo. E o governo, então, seria apenas o capitão e os oficiais que estão ali no timão durante aquela viagem específica. Faz todo sentido. E essa distinção do navio é perfeita para a gente isolar a natureza efêmera do governo. Porque capitães mudam, né? Sim, toda hora. Eles são substituídos por um amotinamento, por aposentadoria ou por uma votação democrática da tripulação. O governo é uma administração completamente transitória. Mas pensa bem, se o capitão cai no mar e um outro assume o posto, o navio continua intacto. A embarcação não muda. Isso, a tripulação ainda é a mesma e o tamanho do casco não encolhe. O Estado é a estrutura permanente e o governo é só gestão momentânea. Isso levanta uma questão importantíssima, inclusive. Qual? Sobre a continuidade da coisa toda. E isso explica as diferentes roupagens que o governo pode vestir ao longo do tempo, dependendo de como a tripulação lida com o capitão. A nossa pesquisa destacou várias formas históricas de governo. Ah, as formas de governo, claro, como a república, a monarquia. Ou os governos sustentados pela democracia e até aqueles controlados por regimes autoritários de vários tipos, né? Exato. Então, imagina um Estado que passa por uma revolução política super profunda. Digamos que eles abolem uma monarquia absolutista e instauram uma república democrática no dia seguinte. Tá, uma mudança radical. Super radical. Eles experimentaram uma mudança violenta de governo. Todo o mecanismo de tomada de decisão foi reconfigurado. Porém, o Estado, como uma entidade contínua no direito internacional, com as suas dívidas públicas, as suas fronteiras, o seu território e a sua soberania perante os outros, ele permanece existindo intacto no cenário global. A gestão muda, o Estado resiste. Essa resistência estrutural do Estado é fascinante de entender. E acho que fecha perfeitamente o ciclo de todas essas peças que a gente tentou organizar aqui hoje. A gente realmente conseguiu repassar todo o quadro que propusemos no início da imersão. Foi uma bela jornada. Foi ótima. Para consolidar tudo para quem está acompanhando a gente até agora, não somos mais reféns daquelas manchetes apressadas que a gente citou no começo. O hardware e o software não estão mais misturados na nossa cabeça. A separação agora está bem nítida. Completamente nítida. A gente viu que o país é o domínio físico, é o relevo, o clima. Enquanto Estado é aquele aparato de leis e de poder invisível que governa tudo. Compreendemos que um passaporte faz de um indivíduo parte de um povo por pura exigência legal, mas que o sentimento de identidade, os laços e as tradições são o que realmente constroem uma nação. Que inclusive pode existir sem aval de nenhum Estado, como a gente aprendeu com o caso complexo dos curdos. Perfeitamente lembrado. Vimos também que o território não é só aquele chão que a gente pisa no mapa 2D, mas também é o ar que a gente respira lá no alto e as águas que navegamos. E por último, que o governo é apenas um inquilino passageiro no comando dessas instituições permanentes. É um arsenal conceitual super poderoso para se ter na hora de interpretar as notícias, viu? E apoiado muito na realidade dos curdos que a gente discutiu, fica claro que a essência formadora de uma nação é essa consciência e identidade coletiva, independente de fronteiras desenhadas num papel. Totalmente. O que me leva a deixar uma última provocação intelectual para quem está escutando a gente. Manda. A gente vive numa era em que a internet, as redes descentralizadas e todas essas plataformas globais permitem que grupos de indivíduos cultivem as suas próprias línguas, tradições conjuntas e uma cultura hiperespecífica. E tudo isso cruzando oceanos e continentes instantaneamente, sem o menor reconhecimento jurídico de nenhum cartório. Sim, a comunicação digital derrubou essas barreiras. Exato. Então, baseado nessa capacidade de conexão invisível, será que as sementes do que a gente vai chamar de nação no futuro já estão germinando online? Tipo, dependendo cada vez menos daquela necessidade antiquada de ter um território físico para existir? Nossa, essa é uma quebra de paradigma fantástica. A simples ideia de que o pertencimento cultural não vai mais precisar de coordenadas de GPS, sabe?
desafiando ainda mais o papel daquele Estado tradicional que tenta controlar o seu povo? É de se pensar, né? É muito de se pensar. E é exatamente esse tipo de reflexão que faz o nosso mergulho de hoje valer a pena. Para quem acompanhou essa discussão com a gente, eu espero que o mapa do mundo pareça um pouco mais profundo, muito mais complexo e infinitamente mais instigante hoje do que parecia ontem de manhã. Continuem sempre questionando o que vocês leem por aí. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima imersão. Um abraço, pessoal. Até a próxima.